Que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada agora sobre as nossas vidas, para que possamos receber esta palavra que vem do Senhor e receber de uma forma que ela faça diferença nos nossos corações, a começar por mim, que faça diferença dentro de cada um de nós, dentro de você. Amém? Hoje, o Senhor me fez lembrar de Jó, o livro de Jó. E eu vou fazer um resumo, vou ler alguns versículos do livro de Jó, de alguns versículos de alguns capítulos, para que você tenha uma ideia geral do que aconteceu. Primeiro, quem era Jó? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto. Temia a Deus e se desviava do mal. Esse era Jó. Íntegro, reto de coração, temia a Deus e se desviava do mal. Jó foi provado por Deus. E hoje veio em minha mente uma coisa que eu nunca tinha despertado para isso. Deus permitiu que Jó passasse por esta grande provação, porque Deus queria que Jó conhecesse mais a Ele. Vejam bem, Jó já temia a Deus, mas ele conhecia o Senhor só de ouvir dizer. Ele não tinha tido uma experiência real com Deus. Como ele realmente, através desta dor, ele vai ter uma experiência real com Deus. Ele, Jó, vendo a ação de Deus, o poder de Deus na vida dele. Aí vejam bem, irmãos. Aí Satanás foi e teve acesso aos bens de Jó e aos filhos de Jó. E aí, quando Jó tinha perdido toda a sua riqueza e os seus filhos, que é a maior riqueza de um homem, são seus filhos. O que aconteceu? No mesmo capítulo 1, aquele homem íntegro, que eu falei no versículo 1, no versículo 20, sabe o que ele fala? Depois que ele perde os filhos e todos os bens. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, porque ele estava com muita dor na alma, principalmente porque perdeu os filhos de uma só vez. A casa caiu em cima dos filhos. Ela caiu sobre os jovens, a casa, e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia, um servo dele. Então, no versículo 20, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e... O que é que você vai imaginar? Blasfemou, né? O que qualquer um de nós faríamos no desespero. Mas adorou ao Senhor. Adorou. Ele rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou ao Senhor. Adorou. E disse em sua adoração a Deus: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendisse o nome do Senhor no momento que estava adorando a Ele.
Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí Satanás volta lá para pedir a Deus mais alguma coisa. Ele queria mais e Deus só estava permitindo porque Deus estava trabalhando Jó, estava completando a boa obra que começou na vida de Jó. Jó, ele conhecia o Senhor só de ouvir. E aí, Satanás volta lá e disse, mas se o Senhor não tocou na saúde dele, na vida dele, é muito fácil ele adorar o Senhor. Ele só perdeu os bens e os filhos, né? Mas imagine, mas o Senhor, que tinha o seu conhecimento de tudo e o controle de tudo, achou por bem mostrar a Satanás que havia gente fiel, que as pessoas não tinham a natureza maligna dele. Porque ele, tendo tudo, se rebelou contra Deus. Porque queria ser Deus, queria ser o seu Criador. E aí é um anjo caído. E o Senhor estava mostrando para ele que havia quem fosse fiel a ele. E aí o Senhor disse, então, você toca na saúde dele, mas não na vida dele. Na vida dele você não toca. Aí ele pensou, mas quando ele estiver doente ele vai blasfemar. Nada. Ele ali, coçando as feridas com um caco de telha. E olha, tem uma passagem que diz que ele fala, Jó, é no 19, que ele fica com um mau cheiro tão grande que as pessoas se afastam dele. A mulher dele dizia que ele tinha mau cheiro no hálito. Ele estava podre por dentro e por fora. Totalmente cheio de chagas. Mas aí foi ele ali, no capítulo 2, no versículo 8, Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então, quando Satanás viu que ele não blasfemava de jeito nenhum, foi lá numa pessoa, porque faz isso. Ele usa pessoas. Você fica com raiva da pessoa? Não fique não, porque ele usa pessoas. Pois ele pegou a mulher de Jó, que deveria estar extremamente revoltada com Deus pela situação. Tinha perdido seus bens e tinha perdido seus filhos. Ela estava ali no desespero, na dor de tudo. Aí Satanás foi lá e usou ela para ela falar. Olha o que ela falou. Então, quando Jó estava sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. A mulher dele, aquela que deveria ser a conselheira, aquela que deveria estar ali cuidando dele das feridas, derramando bálsamo, trazendo uma palavra de conforto para ele. Mas ela estava também sofrendo demais, porque ela estava com ele ali. Ela estava perdendo. Ela tinha perdido seus filhos e os bens. Eles eram muito ricos. Ele era um dos homens mais importantes da cidade. Os jovens sentavam para ouvi-lo. Ele era um homem respeitado e admirado, riquíssimo. Mas naquele momento, ele estava sem filhos e sem bens, em cima de um pó de cinzas, as feridas dele lá, e coçando as feridas, limpando as feridas, tentando tirar ali, como ele diz aqui, raspar as feridas com um caco de barro. Era só o que ele tinha ali, estava raspando. Aí Satanás lançou uma seta, mandou a mulher dele falar o que ela estava pensando. E aí ela disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe o seu Deus e morra. Mas Jó respondeu, em meio às dores, tanto das feridas que estavam no corpo dele,
como a dor de ter perdido os filhos e como a dor de ouvir da esposa dele tamanha maldição. Ele disse para a mulher dele: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Lembrou a ela: olhe tudo que Deus nos deu. Por que não receberíamos também o mal? Ele pergunta a ela. Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios, mas recebeu a visita dos seus 3 amigos, que foram para lá simplesmente acusá-lo. Acusar ele e os filhos de certamente vocês pecaram. Certamente. Foi lá, olha aí o juiz. Nós muitas vezes julgamos assim as pessoas. Tem uma pessoa sofrendo, passando uma tribulação, uma provação. Aí diz logo, não, é porque aquela pessoa deve ter feito alguma coisa, Deus está castigando ela. Pois não é assim, não. Nós devemos ter muito cuidado com os pré-julgamentos. E aí vamos ao 19. Dei um pulo aqui para o capítulo 19. Onde Jó, ele estava numa situação tão terrível. Porque foi ali onde ele disse que as pessoas, os amigos, se afastaram dele. Ele estava sem esperança de nada, pois o Senhor acendeu contra ele a sua ira e o trata como seu adversário. E assim, as pessoas se juntam contra ele e acusam ele. Todos me abandonaram, ele disse no 13. Ele disse, Deus levou os meus irmãos para longe de mim. E os que me conhecem como estranhos se afastam de mim. Os meus parentes me abandonaram. E os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Eles olhavam para ele como alguém que estava prestes a morrer e que era uma pessoa muito fedida, muito nada. Era assim que os servos também viam ele. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe, eu mesmo. Quando ele precisava de uma coisa, ele tinha que ficar suplicando ao servo, para o servo vir atendê-lo. Quando antes, tudo era favorável a ele. Aí ele disse, foi aqui que ele disse, no 17, no versículo 17 do capítulo 19. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnado aos meus inimigos, aos meus irmãos. Ele sentia um nojo dele. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Porque ele estava tão fragilizado, que quando ele se levantava, era tropeçando, e as crianças zombavam dele. Todos os meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. A gengiva. Tenham pena de mim, ele pede. Meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque vocês me perseguem como Deus me persegue, se não cessam de devorar a minha carne. Eles, por que vocês só falam comigo me acusando? Aí, olha o que acontece com esse homem que está passando por tudo isso. Por tudo isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Olhe só o que ele disse. Quem dera, ele começa dizendo assim, quem dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem dera fossem gravadas em livro. O que ele desejou, Deus fez acontecer. Hoje nós estamos lendo aquele pedido dele, o desespero dele.
da dor, do sofrimento, de tudo que ele estava passando. Mas ele queria que fosse escrito, porque ele ia dizer isso que ele vai dizer agora. Quem dera que com pena de ferro, com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha essas palavras que ele estava dizendo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, ele queria que fosse escrito tudo aquilo que aconteceu com ele, para que fosse escrito essa palavra. Ou seja, o nosso Redentor vive independente das circunstâncias. E ele nos ama, sim. Ele só não estava entendendo por que tudo aquilo que estava acontecendo com ele. E ele questiona Deus. Lá na frente ele vai conversar com Deus. Perguntar a Deus o que era aquilo que estava acontecendo. Por que não tirava logo a vida dele? Ele não blasfemou em momento algum. Ele questionou. Porque ele é humano. Ele queria saber o que estava acontecendo. Aonde estava o erro dele? Porque ele buscava na mente dele e ele não encontrava, não lembrava de nenhum momento que ele tenha feito alguma coisa que levasse aquilo que ele estava passando. Por isso que ele perguntou, ele questionou a Deus, mas jamais blasfemou. Pelo contrário, foi só nesse momento que ele pediu: quem dera que fosse escrito as minhas palavras, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, olha a esperança dele e tudo isso que ele disse depois. Revestindo este meu corpo da minha pele, porque não tinha mais pele, era só ferida. Mas ele teve esperança em Deus, porque ele sabia que o Senhor estava vivo. Então ele tinha esperança nesta certeza. E olhe que Deus honrou aquela fé, a esperança de Jó. Ele viu a pele dele voltar. Ele disse: depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Olha a esperança dele. E foi isso que aconteceu. Antes, ele conhecia o Senhor só de ouvir. Mas ele vai ver a Deus no redemoinho. Ele disse: eu o verei por mim mesmo. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Ele sentiu saudade da presença de Deus. Olhe que ele não via Deus, não tinha visto em momento algum. Conhecia Deus de ouvir falar. Mas ele sentiu saudade de quando Deus estava ali com ele, dando a ele tantas bênçãos que ele tinha. Ele sentiu saudade. Ele sentiu saudade. Ele disse: de saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Eu acho que nesse momento, eu acredito, irmãos, pelo amor que Deus tem por nós. Quando ele falou em saudade e naquela esperança de voltar a ter a pele dele no lugar das feridas, como comoveu o coração do nosso Senhor. Como comoveu o coração do nosso Senhor. Eu acho que naquele momento ele, como grande pai, como grande eu sou, ele quis resolver na hora, mas ele fez na hora certa e não na emoção. Aí aqui ele diz, né? Ele fala tá falando aqui com os amigos que foram lá só para acusá-lo. Aí ele vai e fala com eles, aí o outro fala, aí depois quem fala é Zofar, né? Quando essa fala de Jó, aí Zofar vai responder e justificar. Dizer que, olha, com certeza não tem para onde correr não, você pecou, porque senão você não estaria nessa situação que você está agora. Aí
Jó vai responder para eles. Uma coisa que eu achei interessante, importante a gente deixar registrado. No capítulo 27 agora, Jó responde: nunca abrirei mão da minha integridade. Jó continuou em sua fala dizendo: tão certo como vive Deus. Olha, em momento algum, Jó duvidou de Deus, da existência de Deus. E olha que agora, olha, Satanás deve ter ficado com o ouvido ardendo nessa hora. Porque aqui, Jó disse, no 27, todo coberto de chagas, desprezado por todos, sem filhos, sem bens, com uma mulher ali o tempo inteiro reclamando dele, com nojo dele, mau cheiro, hálito. Ele só soube do hálito porque ela disse. Porque o hálito a gente não sabe, não sente. Então, com certeza, ela avisou a ele: olha, além de tudo, você ainda está com mau hálito. Mas, diante de todo esse sofrimento de Jó, ele disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito. Ele me tirou o direito. Ele disse: eu não tenho mais direito de nada, mas ele vive. Ele vive, eu estou sem direito a nada. Não me deu direito nem de morrer, porque ele pede a morte a Deus. E Deus não deixa ele morrer, porque Deus quer abençoá-lo 2 vezes mais do que aquilo que ele tinha. Deu em dobro. Mas aí ele disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, reconhecendo que tinha um espírito, que foi o Senhor que colocou nas narinas dele, e quando quiser, tira. Na hora que quisesse, tirava. Ele disse: enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça. Nunca falarei injustiça. Nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Ele disse isso aos 3 amigos. Até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. À minha justiça me apegarei e não a largarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Ele responde isso aos amigos. Não abro mão da minha integridade. Não abro mão. E olha que ele não está dizendo enquanto tão certo como vive o Senhor, que me dá tudo, que não. Ele diz que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Mas enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça. Glória a Deus. O que Deus quer dizer isso para nós hoje? Porque Deus trouxe à memória esta passagem da Bíblia. Aí, irmãos, no 38, o Senhor se apresenta a Jó. No 38. Jó fez vários questionamentos a Deus. E um deles era por que mantinha ele vivo. Se tinha trazido todo aquele sofrimento para ele, tinha tirado tudo dele, a saúde, a ferida, os filhos, tudo estava acontecendo ali. Ele não tinha mais saúde, ele era uma chaga em pessoa. Aí ele ali pergunta as coisas ao Senhor. Ele questionou, o Senhor querendo respondê-lo. Chegou diante dele. Você vai ver no capítulo 38 do livro de Jó. Primeira resposta de Deus a Jó. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Diz: menino, você está falando sem conhecimento. Ou seja, você ouviu falar pouco. Você não entendeu tudo ainda. Nada. Você não tem conhecimento.
Cinja, olha o que, é que o Senhor disse para Jó. Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. O Senhor disse, agora vamos nós conversar, meu filho. Vamos conversar, porque eu conheço o mais profundo do seu ser. Mas você ainda não me conhece. Era isso que o Senhor estava dizendo para ele. Você ainda não me conhece. Você ainda não entendeu o meu propósito. E como que esse livro ia ser escrito? Para ensinar hoje a você e para mim, sobre a grandeza de Deus e sobre a soberania de Deus, sobre o domínio do Senhor, sobre tudo e sobre todos, que Ele fez existir. Como que a gente ia saber se Jó não tivesse passado por isso? Aí o Senhor diz, eu lancei os fundamentos da terra. Começa a explicar a ele. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria, quando ele estava formando tudo, onde você estava, Jó? Quem é esse que fala sem entendimento? Mas aí, irmãos, é bem longo e bem lindo e vale a pena você ler. Do 38, quando o Senhor chega diante de Jó. E então Jó, quando o Senhor termina de conversar com ele, fazer as perguntas, aí Jó vai responder o Senhor. Olha a resposta de Jó. Aleluia. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes. Ele está dizendo ao Senhor, agora ele entendeu. Ele disse, agora eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí ele entendeu, é plano de Deus. Essa minha ferida, esse meu sofrimento, as minhas perdas, foi para mim, de alguma forma, me abençoar. Ele não sabia ainda o que Deus ia fazer, mas ele entendeu uma coisa, eu estou dentro do plano. Pode ser também de levá-lo, ele na verdade estava pedindo para morrer, porque uma pessoa coberta de feridas, a pessoa não fica com muita vontade de viver. Mas aqui, ele declara ao Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Aí ele vai para aquela pergunta. Aí ele responde, na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Oh, aleluia. Ele está falando isso ainda com feridas, viu? Ele só foi curado depois dessa palavra aqui. Falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Aí ele responde ao Senhor, ele disse, o Senhor me disse isso. Ele disse, eu te conhecia só de ouvir. Ele ouviu falar de Deus. Ele conhecia Deus só de ouvir falar. Então o conhecimento dele era limitado como o nosso. Bem limitadozinho. Aí ele disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Aí, irmãos, lembrem, quando ele disse que ele pediu para que fosse escrito aquilo, porque o meu Redentor vive, e eu verei quando voltar a pele, a minha pele. Lembra? Quando ele falou? Eu lembro que ele falou isso. Quando voltasse a pele dele, acho que foi no 19 aqui. Sim, no Jó 19. No 25 ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, ou seja, quando Deus tiver me revestido, em minha carne verei a Deus. Ele disse isso. E ele viu. Glória a Deus, aleluia. Jó viu. Eu acho que ele viu, já foi tudo para ele. Ele esqueceu de feridas, ele esqueceu de tudo, porque ele viu. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, a primeira coisa que acontece, parece que é uma luz, é a luz do Espírito Santo, que ela ilumina e você passa a entender o quanto que você precisa de Deus. O quanto que você e eu somos pequenos, somos falhos, somos frágeis no caráter. Somos muito fáceis de ser manipulados por Satanás. Por qualquer coisinha, vendemos a nossa alma. Só por aquele momento, só por aquela situação, vendemos a nossa alma. Somos fracos. E quando nós estamos ali diante de Deus, que reconhecemos isso, aí ficamos como Jó aqui. Ele se arrependeu no pó e na cinza de ter questionado porque estava sofrendo muito. E porque tinha perdido tudo, até a sua dignidade. Até as crianças zombavam dele. Ninguém queria conversa com ele. Ele foi abandonado pela família, pelos amigos. Só 3 amiguinhos estavam ali insistentes em apontar que ele era o culpado daquele sofrimento. Ou seja, ele estava numa situação ali deplorável, mas ele não blasfemou. E se arrependeu no pó e na cinza só porque questionou. Porque questionou a Deus. Por que eu estou passando por isso? Se eu não consigo lembrar do que eu fiz. Eles estão me acusando, mas eu não fiz nada. E aí ele foi questionar o Senhor. E agora que ele viu o Senhor, ele se arrependeu de ter questionado. Questionado o Senhor. E aí, irmãos, o que Deus fez por Jó? Ainda no capítulo, o último capítulo, que é o 42, quando ele responde ao Senhor, é o último capítulo. A partir do 10, ele diz assim: a nova família de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Os amigos que acusavam Jó precisaram da intercessão de Jó para que Deus perdoasse a loucura do que eles tinham falado contra Jó. Olhe que grandeza de Deus. Deus trabalhando Jó até no último instante. E Jó orou, ele perdoou os seus amigos, porque ele intercedeu por eles. E o Senhor ouviu a oração de Jó e perdoou os seus amigos. Mas não fez só isso.
Enquanto Jó orava pelos seus amigos, intercedia por eles, o Senhor restaurou a sorte de Jó. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Tome essa, Satanás. Satanás viu isso acontecer. Oh, maravilha! Ele tirou aquilo de Jó, Deus deu em dobro a Jó. Então vieram a ele todos os seus amigos. Voltaram para Jó. E Jó não ficou amargurado. Ah, você me abandonou quando eu mais precisava. Não. O coração de Jó era íntegro e reto. Ele ali entendeu logo que não eram aqueles amigos que estavam abandonando ele. Não eram aquelas pessoas que estavam insultando, que humilhavam ele, que não davam ouvidos a ele. Não era a esposa que dizia aquilo que ela tinha falado, que tinha aquelas coisas terríveis que ela tinha dito. Não era. Era o adversário de nossas almas. Então ele não guardou nenhum rancor. Ele recebeu os amigos de volta. Então vieram a ele todos os seus amigos, todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. Ele já não fedia mais. Ele já não estava mais em estado de putrefação, em vida. Ele estava sem chagas. Ele estava com saúde. Porque o Senhor restaurou a sorte dele. Então, irmãos, e se condoeram dele, essas pessoas que chegaram, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele, e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Olha como foi bom ele ter perdoado. Quando eles chegaram com outro espírito, porque eles estavam sem Satanás. Satanás é que faz as pessoas tratarem as outras de uma forma pejorativa, humilhante, que ele que traz a discórdia, a separação dos homens. Então, quando Satanás saiu dessas pessoas, essas pessoas se condoeram dele, foram lá e ajudaram a ele, deram dinheiro e anel de ouro para ele. Como uma forma de apoio. Por quê? Porque ali as pessoas já estavam libertas de Satanás. Satanás não teve mais como insultar, fazer nada contra Jó, depois que Deus restaurou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele intercedia pelos amigos. Deus foi mudando toda a história dele. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia e a terceira Queren Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, depois da aprovação de Jó, Jó viveu mais, além dos anos que ele já tinha vivido, mais 140 anos. E viu os seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Fidelidade ao Senhor. Integridade de caráter. Retidão de espírito. É isso que Deus está chamando você para agir assim. Não precisa passar pelas provas de Jó para você ser íntegro, reto de coração. Se humilhar diante do Senhor, como Jó se humilhou e se arrependeu no pó e na cinza, por ter questionado o Senhor. Por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Nós fazemos isso. E olhe que numa situação bem mais favorável do que a que Jó estava. Quero dizer, irmãos, que a lição que Deus nos deu hoje é que Ele quer de nós fidelidade. Devemos ser íntegros.
Não devemos ouvir o que o mundo diz, mas o que o Espírito diz para nós, para a sua igreja. O Senhor está chamando a igreja à reconciliação com Ele, a humilhar-se e a adorá-lo, porque Ele é digno de toda adoração. Ele não precisa da nossa adoração. Ele é o grande eu sou. Ele está no mais alto e sublime trono. Ele é Deus. Nós que precisamos adorá-lo. Para termos a nossa terra sarada, precisamos nos humilhar diante dele, do nosso grande eu sou, e clamar ao Filho dele, Jesus Cristo, que interceda por nós, interceda a Deus por nós, que interceda pedindo, Senhor, perdoe a nossa loucura, perdoa os nossos pecados. Nós nos prostramos diante de ti, nós pedimos o teu perdão, Senhor. Vamos pedir perdão a Deus, irmãos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós estamos diante de ti, Pai, prostrados diante de ti, ó Deus, dos teus pés, clamando ao Senhor que nos perdoe pela imensidão dos nossos pecados. Pai, a terra precisa do teu perdão. E todos os seres viventes que há em toda a terra precisa de ti. Todos nós precisamos do teu perdão, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Lava-nos, ó Deus, com o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Vem nos purificar, Senhor. Que aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados, que aquele sangue venha nos purificar, venha renovar nossa mente, venha nos dar consciência, como o Senhor deu ali a Jó, quando ele te viu, Pai. Deu a consciência do erro dele, de ter questionado. E ele disse, eu me arrependo no pó e na cinza. E hoje eu digo ao Senhor, Pai, de todo o meu coração, eu te peço, Pai, perdoa-nos. Nós nos arrependemos, Pai, de todas as vezes que te colocamos em segundo plano. Quando o Senhor nos abençoava, nós ficávamos adorando a bênção e nos afastávamos de ti, o nosso abençoador. Pai, perdoa-nos. Perdoa quando nós permitimos, como igreja do Senhor, que o pecado entrasse na igreja. Perdoa, Senhor, porque nos omitimos para não sermos desagradáveis ao homem. E deixamos de chamar pecado de pecado. E começamos a nos tornar permissivos demais na tua igreja. Pois tu és santo. E tu queres um povo separado do mundo, um povo santo, que peregrine aqui na terra, olhando para o alto e de joelhos, humilhados diante de ti, Senhor. É isso que eu te peço, dá-nos esta consciência, Pai. Nós precisamos nos humilhar mais diante de ti. Oh, Senhor, tem compaixão de nós, Senhor. Senhor, dai esta consciência, abre os olhos espirituais do teu povo, Pai, que está caminhando, Pai, a passos largos para o inferno. Senhor, tem misericórdia de nós. Repreenda Satanás, Senhor. Expurgue ele, Pai, tire ele aqui da terra. Nos dê tempo de refrigério, de alívio, Senhor. Senhor, não permita, Senhor, que a maldade prevaleça. Estenda a tua mão, Senhor, sobre aqueles homens que estão tentando, Pai, nos roubar. De alguma forma, nos roubar a paz, a alegria, Senhor.
Quando o Senhor vem com a tua mão poderosa e nos livra de todo o mal, Senhor. Quando o Senhor repreende uma pandemia com um simples remédio de verme, como profilaxia. E as pessoas do mundo, Pai, as pessoas ambiciosas, estão agora obrigando a ter que fazer uma receita, Pai, para dificultar o acesso ao medicamento, Pai. Para dificultar a pessoa que tem mais dificuldade de conseguir uma receita médica. E ainda colocar impedimentos aos médicos para que eles não prescrevam. E ainda ter que haver prescrição médica para um medicamento, Pai, tão antigo, tão baratinho, tão acessível, Pai. Um medicamento que mata vermes. E que graças a Ti, ó Deus, está matando também este vírus da pandemia. O vírus da dengue, o vírus da zika, da chikungunya. O Senhor tem feito um milagre com esse medicamento. Coisa que até os médicos estão surpreendidos com o efeito. Aqui, Pai, no Rio Grande do Norte, no município ali de Riachuelo, a prefeita, ela doou a ivermectina, esse medicamento, e lá, meu Pai, zerou a pandemia. Zerou, meu Deus. E agora eu mandei comprar um medicamento. E a minha filha disse, não, mãe, agora tem que ter receita médica. Senhor, quebre as forças dessas pessoas satânicas. Revele ao mundo, Pai, qual é o verdadeiro plano deles, Pai. Que é colocar essa vacina, que é milhões e milhões e milhões de dinheiro que eles querem tirar dos países com a vacina, porque eles não sabiam que o Senhor ia nos dar o escape da ivermectina. E agora eles estão dificultando a ivermectina para que a doença continue na terra, para que as pessoas continuem morrendo, para que possam colocar a vacina. Pai, revela ao mundo, Pai, o que esse povo está tentando contra o teu povo. Abre os olhos espirituais do povo e quebra toda a intenção maligna dessas pessoas que estão fazendo isso, Pai. Como que o medicamento ivermectina, que era totalmente liberado, não precisava de receituário, não precisava de receita médica, e agora, Pai, é obrigatório. As farmácias não podem vender. Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Eu te peço a tua justiça, a tua misericórdia, Pai. Eu não estou pedindo que esse povo que está fazendo isso morra. Não peço isso, Pai. Eu peço que eles se arrependam. Eu peço ao Senhor que eles caiam em si. Que o dinheiro não é mais importante do que uma vida. Senhor, é no nome de Jesus que eu estou te pedindo socorro. Estende a tua mão sobre nós e nos socorra, Pai. Desmoralize os planos malignos. Liberta-nos, Pai, dos riscos, dos males que o mundo está tentando contra o teu povo. Protege a tua igreja, Pai. Nos guarda. Repreenda, Pai, aqueles que estão perseguindo a tua igreja. Com a tua mão poderosa, tire o poder deles. É no nome de Jesus que eu te peço. Tudo isso, Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo. E já te agradeço, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, Senhor, pela certeza que eu tenho do que o Senhor está fazendo e fará sobre a terra nestes dias. Aleluia! Glória a Deus! Nós iremos cantar o hino da vitória. Nós iremos te glorificar e te exaltar e te agradecer, meu Deus, pela ação do teu Espírito Santo, pelo teu mover sobre toda a terra. É no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus é fiel, irmãos. E agora, sabe o que nós acabamos de fazer? Fizemos igual aquela criança que quando alguém tenta fazer o mal a ela corre para os braços do pai e vai enredar. Vai dizer, pai, aqui no Nordeste é assim, a gente vai enredar. Pai, olha o que eles estão fazendo conosco. Pai,
Não deixa que eles façam. Repreenda esse povo que está tentando isso. Tira o poder deles. Faça com que eles não tenham mais poder nenhum sobre nossas vidas. Ajuda-nos, Pai. Ensina a eles. Vamos fazer como Jó. No lugar da gente pedir o mal para eles, vamos pedir pela salvação deles. Vamos pedir que Deus os perdoe, como Deus perdoou os 3 amigos de Jó. E enquanto a gente intercede a Deus por eles, Deus vai nos abençoar e vai nos libertar. Não vai sobrar um vírus para contar a história. E não vai precisar da vacina, que o plano todo é para poder fazer a vacina. Não vai mais precisar da vacina. Eles mesmos, arrependidos, vão dizer, é verdade. Não vai mais precisar da vacina. Porque o remédio já chegou e o vírus já foi embora. Nós vamos ganhar dinheiro com outras coisas, de outra forma, abençoando vidas. Nós não vamos mais fazer esse tipo de perversidade. Nós vamos deixar de gastar tantos bilhões e trilhões com armas bélicas que destroem a terra por inúmeras vezes, transformando ela em pó. Nós vamos vamos gastar o nosso dinheiro com escolas, com hospitais, com segurança, com educação. Mas a segurança, nós devemos trabalhar ela não fazendo presídios, mas fazendo escolas, ensinando as nossas crianças a fugir das drogas. Que as drogas é o começo de todo o mal, de todos os crimes. A criminalidade, ela nasce nas drogas, irmãos. Nas drogas. Então, vamos investir, no lugar de investir com armas, ou então com vacinas já desnecessárias, vamos usar esse dinheiro investindo em educação, ensinando as nossas crianças a dizer não para as drogas. Na primeira proposta, vamos deixar de mediocridade e dizer que o álcool não faz mal e é lícito. Ou então faz a propaganda do cigarro, aí diz com a palavra bem rápida, cigarro faz mal à saúde, a bebida não sei o que mais lá, entendeu? Deixa de hipocrisia. Vamos gastar dinheiro ensinando as nossas crianças a fugir das drogas, para que elas não sejam os presos de amanhã, para que elas sejam homens segundo o coração de Deus. Vamos implantar nas escolas o conhecimento da verdade e não da mentira. O que é que eles ensinam? Cultura, saci pererê. Demônios. No lugar de ensinar às nossas crianças a palavra da vida, a verdade, o caminho, a bússola que nos leva para a vida eterna. E aí nós vamos formar homens segundo o coração de Deus. Homens livres das drogas. Que a gente ensine a eles o perigo das drogas. No jardim de infância. No lugar de ensinar os meninos um tal dos duendes, no Natal, com as orelhinhas de ponta, que são demônios, e as crianças não sabem. Muitos pais deixam as crianças verem aquilo e não sabem que duendes são demônios. No lugar de ensinar isso, vamos ensinar a verdade. Chega de ensinar mentira para os nossos filhos. Chega de ensinar mentiras para os nossos filhos. Vamos abençoar as nossas crianças que estão sendo bombardeadas com mentiras. Com mentiras, com misticismos, com demônios. Em vez de ensinar as nossas crianças a verdade, a palavra de Deus. Vamos implantar isso nas escolas. Vamos investir nisso, irmãos, para que sejamos um povo segundo o coração de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor desta nação, onde os líderes se prostram diante de Deus, onde aqueles líderes que negam a Deus sejam colocados para fora, porque eles não têm direito de estar ali, fazendo as pessoas morrerem de fome, comendo carne de cachorro.
esses líderes caiam no nome de Jesus. Caiam do poder, sejam destituídos do poder. No nome de Jesus, eles percam o poder de destruir as nações que estão sendo destruídas ali. E estavam querendo implantar aqui. Mas Deus é grande, meus irmãos. E aqui tem muita gente de joelhos. Eles não contavam com isso. Tem gente aqui que espera em Deus. Amém? Amém, irmãos. Fiquem na paz do Senhor e na certeza que em Deus nós seremos mais que vencedores. Amém? Amém.